Alô, alô, galera, estamos chegando, episódio 8 da sua resenha semanal, hein? Nosso podcast Vida de Faixa Preta. E hoje tem um cara especial aqui, cara nota 1000. Hoje eu vou receber ele, né, que é parceiro aí, Jim Farnese, mais um daqueles grandes que a internet nos presenteia. Fala, meu irmão, como é que estão as coisas aí? Tudo certo? Opa, gratidão, meu cara, gratidão pela apresentação. Antes de mais nada, gratidão por ter me convidado para poder passar um pouco da minha história e de algum tipo de conhecimento que eu possa agregar para a sua audiência e ajudar elas a saírem desse mundinho comum e vir um pouco para o nosso lado. Então, gratidão. Tá tudo ótimo por aqui, tá? Aqui em BH tá uma chuvinha boa, tá bem gostoso porque estava bem quente. E a gente está aproveitando o tempo para produzir mais, né? Falando com um cara que é produtivo, a gente tem que produzir mais. Show. E tô indo para aí hoje, viu? Tô indo para BH hoje, quero ver essa chuva aí. Agora eu vou receber aqui meu parceiro, nosso escudeiro aí, fiel escudeiro, Léo. E aí, Léozão, tudo certo, irmão? Dormiu bem? Tá sem áudio, Léo. Voltou. Alô, Tá sem áudio. alô. Acho que nosso Léo tá sem áudio aqui. Yeah. Enquanto ele não Agora. retorna aí, Jim, vamos lá. Irmão, Bora. você fala no seu perfil, nos seus conteúdos, muito a respeito de propósito. E eu fui em busca disso há uns 4 anos atrás, porque eu me senti realmente naquela, tipo, tô perdido no mundo. Para onde eu tô indo, o que que eu faço, quem sou eu de verdade? Porque assim, eu comecei a ter umas ações que eu mesmo falava, cara, esse cara não sou eu, o que que eu tô fazendo com a minha Tem vida? muito. Né? E o quanto que isso é importante e quando foi que despertou isso em você, irmão? Show, cara. Agora saiu o áudio do Léo aí, um pedacinho de nada, mas cortou de novo. Bora lá. Meu cara, assim como qualquer pessoa, né, eu acredito que a gente chega no momento da vida desse devaneio. É tipo, não sei o que eu vou fazer da vida. E eu também tive essa passagem. Por isso que eu falo muito de propósito, mas de uma forma diferente do que a maioria fala. Uma busca incessante por um propósito e tal. Porque eu acredito que não é exatamente dessa forma que acontece, e não foi dessa forma que aconteceu comigo. Eu vim do tradicional, como eu acredito que a maioria das pessoas vem, né, com a criação de uma sociedade formal, cresça, estude, faça faculdade, arruma um emprego, aposente, basicão. Eu sempre fui o nerd da escola, sabe? Então, para mim aquilo ali era um orgulho, cara. Eu ser o mais estudioso e eu tirava as maiores notas e tudo. Eu me empenhava para isso. Eu gostava de ser não o melhor, mas o mais inteligente da sala. Eu sempre brigava pelo posto do mais inteligente. É uma questão de competitividade minha. Só que aí eu fui crescendo e eu fiz técnica eletrônica. Eu me formei no Cefet aqui em Minas Gerais, uma das melhores escolas técnicas que tem aqui. E acredito que o Cefet vocês devem conhecer. E Minha eu mãe aposentou lá, Jim. aposentou lá, show. Eu formei lá em 2010. Eu formei no técnico e no médio, né? Que você faz os dois conjugados. E a única ideia que eu tinha é você continuar seguindo no mesmo ramo. Eu estava como técnico eletrônico, vou fazer o quê? Vou fazer engenharia eletrônica. Só que aí, num dado momento, eu pensei comigo, tá, mas por que que eu vou fazer isso? Aí veio a ideia de, eu vou fazer só pelo dinheiro. Aquela época lá de 2011, 12, médico, engenheiro e advogado eram os top profissões do Brasil. Marketing digital ninguém nem conhecia ainda, se conheceu eram muitos poucos. Então eu decidi ser engenheiro literalmente por conta do dinheiro. Só que ali começou a desencadear um monte de problema à medida que eu fui estudando, sabe, cara? Eu fiz até o 7º período, tá? Eu consegui bolsa de 100% na PUC, de tanto que eu gosto de estudar, eu consegui bolsa de 100%. Só que aquilo tudo ali começou a perder o sentido. Eu comecei a trabalhar na área e eu comecei a olhar para a vida do meu chefe e comecei a pensar assim, cara, não é essa vida que eu tô querendo, sabe? Não é isso aqui. Eu não fazia ideia do que eu queria, tá? Eu sei que a gente chega num ponto que a gente não sabe o que quer. E era esse ponto que eu cheguei. Só que eu olhava para a vida do meu chefe, não era o que eu queria. E quando eu chegava na faculdade, eu chegava para dormir e ir embora. Enfim, minha vida durante esse período virou um caos total. Eu sei que eu não queria mais estudar engenharia,
mas eu estava fazendo porque da minha família eu era o único que estava fazendo, que já fez faculdade, sabe? Ninguém da minha família chegou a fazer faculdade. Todo mundo era muito na área mais braçal mesmo, sabe? Não cresceu muito nessa questão de estudo. E eu queria ser o diferente, queria ser o primeiro. Só que eu comecei a adquirir vários problemas por falta desse propósito. O meu propósito na faculdade era só a grana, cara. Só pelo dinheiro e tudo quanto. E eu comecei a perder o propósito. No que eu comecei a perder o propósito, eu perdi o gosto pelo meu trabalho, eu perdi o gosto pela faculdade, eu comecei a adquirir doenças. Por exemplo, eu fui diagnosticado em 2014, com uma doença chamada doença de Crohn, que pelos médicos não tinha O que cura. é isso, Jim? É uma doença que dá uma inflamação no intestino e de tempos em tempos eu teria que ir ou para o hospital para tomar algum remédio, porque para eles não tem cura, tá? Tanto que eu queria muito doar sangue e eu não posso doar sangue porque eu já fui diagnosticado com essa doença. É tipo uma inflamação no intestino que não tem cura, mas que fica indo e voltando. Resumidamente, dá uma cólica insuportável e você não aguenta nem se mexer, é vômito, enfim, é horrível. Eu passei um período da minha vida indo e vindo de hospital nessa mesma época da faculdade. Então, assim, eu ia trabalhar, via a vida do meu chefe, que não era boa, eu ia para a faculdade só dormir. A única coisa boa é porque eu sempre tive um subconsciente bom, cara, porque eu dormia, mas eu ia bem nas provas, porque eu falava com meus... Eu não entendia sobre a mente humana, mas eu falava assim com o meu subconsciente, absorve o conteúdo aí só para poder ir bem. E acabava que nas provas eu acabava indo bem. Era loucura, cara. E aí eu comecei a contrair essa doença, tive alguns problemas de relacionamento. E para suprir toda essa falta de Você tinha quantos anos, propósito, Jim? eu tinha 21, hoje eu tô com 29. E para suprir essa falta de propósito, eu, eu comecei a gastar cheque especial e cartão de crédito. E compras desenfreadas e gastos desenfreados. Até que chegou num ponto que eu estava com uma dívida mais ou menos de uns 40 mil reais com o banco. Era o Banco Itaú na época. Hoje eu estou tão tranquilo com o Banco Itaú que eu tenho um cartãozinho black deles para poder usar, principalmente para O os banco dá alunos. voltas, né? Dá voltas. E hoje invisto nele também, né? Então, ele mais do que deve passar isso para mim. Só que eu cheguei nesse ápice, que foi quando eu fiquei meio depressivo, sabe? Quando eu olhava para minha vida, e eu acho que todo mundo já passou por isso alguma vez, só assim, minha vida não tem sentido, mas não é isso que eu quero seguir. Eu não fazia. Eu estava vivendo de forma automática, como muitas pessoas vivem, mesmo sem propósito nenhum. E tudo aquilo ali começou a definhar. Eu comecei a afundar em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. E tem aquela coisa, né? Quando uma coisa começa a dar errado, vem todas as coisas juntas dando errado juntas, né? Parece que vem tudo dando errado junto. Parece que a gente vira um imã, né? É o imã mesmo. Começou a dar errado, aí você começa a pensar só em coisa ruim e aí elas vão vindo, né? Foi nessa época que eu conheci, por exemplo, o que eu gosto de estudar muito hoje, que é sobre desenvolvimento humano. Eu saí de uma área totalmente técnica e matemática e hoje eu amo estudar sobre a mente humana. Não tirei esse gosto de estudo ainda por mim, não. Só que quando eu cheguei nesse ponto, cara, eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus e a única coisa que me restou de saída, não que ele tenha que ser a última saída, né? Porque para mim, que acredito tanto e tenho um relacionamento bom, hoje ele é a primeira. Mas naquela época que eu estava com uma fé bem mais baixa, uma espiritualidade bem mais fraca, foi o último recurso, a última bolacha do pacote. Eu virei para Deus e falei, ó, me dá uma luz aí, porque não tá tendo graça mais não, tipo, não tem mais sentido. E eu percebi isso quando eu vi minha mãe e meu irmão chorando, por exemplo, por não saber como me ajudar, sabe? Não saber qual o direcionamento que eles iam me dar para eu retornar, sabe? Para a vontade de viver e tudo. Vocês estão travados aí. Eu tô, tá me ouvindo, Di? Tô mal. André? Não, a gente tá prestando tanta atenção que eu tô achando que tá Voltou. travado. Ah, não. Voltou aqui, é porque deu uma travadinha na imagem de vocês. Tô Então tranquilo. chegou num ponto de ver minha mãe e meu irmão chorando assim, e aquilo ali me fez querer voltar. E eu lembro, cara, que é algo incrível. Eu falo assim, as pessoas não acreditam, mas literalmente aconteceu assim. Eu sei que a nossa mente, ela exclui as coisas quando a gente não dá atenção. Por exemplo, eu tô com um boneco meu do Batman aqui na frente. Se eu não prestar atenção nele, é como minha mente exclui ele. Eu sei que no dia seguinte que eu fiz esse pedido
para Deus, por exemplo, apareceu o livro O Segredo na cabeceira da minha cama. Eu nunca tinha visto esse livro ali. Eu sabia que eu tinha, ele era todo italiano, mas eu nunca tinha visto esse livro ali. Nunca tinha lido ele, nem sabia o que era o segredo. Nunca tinha lido, nunca tinha pegado esse livro para ler, e na época eu não sabia nem falar italiano. Hoje eu falo italiano fluente, mas na época eu nem sabia. Apareceu esse livro na cabeceira da minha cama. Cara, eu li esse livro, explodiu minha mente. Só que aquela coisa, né? O segredo é bem raso. Hoje, se a gente for pegar só o livro O Segredo, ele é bem raso em conhecimento, mas é só um despertar mesmo. E quando eu li, eu achei que eu ia ficar rico e milionário só pensando. E depois a gente aprende que não é simplesmente isso, né, cara? Sei que eu peguei esse livro, li, e daí começou o meu interesse de conhecer sobre a mente das pessoas, conhecer como que a nossa mente funciona, entender o porquê as pessoas fazem o que fazem. E mais do que falar sobre propósito, eu decidi me tornar um especialista em pessoas, saber sobre comportamentos. E nesse momento, quando eu decidi isso, cara, eu chutei o balde em tudo, sabe? Eu chutei o balde na faculdade, no 7º período, com bolsa de 100%. Minha mãe ficou muito chateada, mas ela me ama, então tá tudo certo. Eu pedi demissão do meu emprego, que era na área de engenharia também, e reviravolta total. Só que assim, eu comecei a estudar sobre a mente humana para mim. Eu queria para mim inicialmente, para eu me desenvolver, para entender como que funcionava a minha mente. Eu não pensava em ensinar isso para ninguém. Na verdade, eu não tinha ideia, sabe? Sabe quando você só sabe o que você não quer? Eu sabia que eu não queria engenharia. Eu não queria mais continuar na vida acadêmica e seguir aquele rumo pro resto da minha vida. Mas eu não sabia o que eu queria. E nisso, cara, foi empreendimentos atrás de empreendimentos. Quando eu larguei a engenharia, por exemplo, eu achava que eu queria ser dono de academia, de musculação, igual o Silvio, sabe? Você abriu uma academia? Não, eu não abri. Eu ia abrir uma academia. Eu não tinha grana, cara, mas na minha cabeça, eu estava lendo o segredo, eu falei, ó, não quero saber. A mente cria aqui e eu dou um jeito. Eu vou abrir uma academia. Só que eu aprendi uma coisa, eu tenho que testar primeiro para ver se realmente é o que eu quero, se está alinhado com o meu propósito. Eu fui trabalhar na academia que eu treinava na época. Eu era muito amigo da dona. Naquela época eu fiz até uma coisa feia, né? Eu falei que eu estava fazendo faculdade de educação física para ela me dar um estágio. Eu não estava fazendo faculdade, cara. Mas ela me deu o estágio, pagava R$ 500 por mês e eu trabalhava de 6 da manhã a meio-dia. E ainda dava aula de zumba, cara. Eu tenho essa cara de sério aqui, mas eu dava aula de Você zumba dança também, muito, já Jim? fui dançando. Aí, cara, Jim, tá ouvindo? Deu uma travadinha dele lá, né? né, brincadeira. Ó, Jim, tá travando aí. Mas acontece. Leozão, se apresenta aí enquanto Jim tá É, retornando. Cadê você, irmão? fala pessoal, beleza? Voltando aí, depois de uma semana aí, estamos voltando aí com podcast incrível aí, com o cara de propósito aí que dá aula de Zumba aí. E estamos aí, né, Andrezão, produzindo conteúdo aí, tá vindo muita coisa massa aí no nosso canal do Zenit, né? Zenit com produção massiva de conteúdo aí, É isso. esses últimos dias. Exatamente. Toda semana aqui, muito conteúdo. Inclusive, você está ouvindo esse podcast, não deixa de ouvir os outros episódios. E aí, Jim, tá de volta? Acontece, isso é coisa do nosso Brasil atual. Ao vivo é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Onde parou? Que eu era professor de Zumba. Zumba, né? Você era professor de Zumba. Cara, aí era engraçado demais, porque eu gostava, eu sempre gostei de dançar, apesar de ter essa cara de sério aqui. Eu não sou tão sério quanto pareço. Uhum. Mas eu dei aula de Zumba e dava aula de musculação. Porque assim, eu comecei a treinar na academia desde os meus 12 anos de idade, por causa que meu pai, ele é gordão, sabe? Então, assim, minha mãe acreditou, ó, tem a tendência de engordar, vou colocar na academia desde cedo. Desde os Entendi. 12 anos eu estava dentro da academia. Então, eu sei de cabo a rabo como funciona cada exercício, para que parte do corpo é, e aí eu comecei a estudar sobre os nomes, né? Os nomes de cada parte de músculo e tal, para poder exercer a profissão. Fiquei 6 meses trabalhando nessa academia como estagiário, ganhando R$ 500 por mês. Ninguém E desconfiou que você estava
Oi? Ninguém Ninguém desconfiou. O Dinho se meteu ali, prenda-me se for capaz, né? Deixa eu ver se for capaz, velho. É, Igualzinho. é Caramba. tipo isso. Foi basicamente isso, viu? E pior que ela pediu o termo para assinar, para levar para a faculdade. Eu peguei o termo bonitinho, imprimi, fiz um selo. Cara, eu falsifiquei Cara, literalmente meu estágio de. se ela estiver vendo isso, perdoa, viu? Mas Relaxa. enfim, não, ela perdoa, ela é muito amiga minha hoje. Hoje em dia, eu acho que ela já sabe dessa história. Mas ela confiava no meu trabalho, sabe? Ela via que eu fazia muito bem. Tanto que tudo que eu ia fazer, eu me dedicava muito. Eu me entregava, sabe? Tanto que dentro da academia, eu fui muito elogiado pelos alunos. Que eu era o único instrutor, que é academia de bairro. Você sabe bem como são, né? Os instrutores não estão nem aí, só para aquelas gostosonas e o resto que se dane. Eu não, eu dava atenção para todo mundo. Então, todo mundo que me perguntava, eu estava ali, eu montava ficha, eu ajudava a pessoa, enfim, eu me entregava para aquilo. Em contrapartida, R$ 500 por mês não dava para sobreviver, né, vamos dizer assim, e era muito pouco e eu estava com muita dívida ainda, então eu estava começando a me organizar para pagar minhas dívidas com o Como banco. começou essa organização aí, Dinho? Você começou a estudar? Teve alguma Cara, mentoria? nessa época eu não comecei a estudar ainda. Foi quando eu estava começando a saber sobre investimentos, mas eu não sabia. Primeiro, meu foco era pagar as contas. Então, o que aconteceu? Eu ganhei nesses R$ 500, eu fui juntando uma parte, até chegar no montante, chegou uns R$ 4.000, mais ou menos, durante esse período, porque além de estar trabalhando na academia dando aula de musculação, em contrapartida, quando eu chegava em casa meio-dia, eu peguei dinheiro e comprei formas de fazer bombom, chocolate, e fiz aqueles bombom caseiro para vender, sabe? E de um lado eu estava ajudando as pessoas a ser saudáveis, do outro eu estava ajudando elas a engordar. Totalmente congruente. Beleza. Mas foi seu primeiro Mas business, né? Seu primeiro negócio, foi. Não, se for contar o primeiro negócio monetizado mesmo, foi quando eu tinha 5 anos de idade e eu desenhei um álbum de figurinha completo, chamava Os Culimons. Tirei xerox de todos os meus desenhos, fiz todas as figurinhas, falei que tinha até prêmio no álbum se as pessoas completassem e vendi para minha escola inteira. Foi meu primeiro empreendimento. E deu certo, viu? Que eu vendi tudo. Só que ninguém ganhou prêmio Caralho. nenhum. Ninguém ganhou prêmio nenhum porque eu não coloquei prêmio. Mentira, mentira. Teve um menino que reclamou, cara, que falou assim: nossa, esse álbum do Dinho não dá prêmio, não. Vou parar de comprar as figurinhas dele. Aí eu fiz questão de pegar e fazer uma figurinha premiada, colocar no pacotinho, deixar por cima e vender esse pacotinho para a pessoa ganhar. Aí ele ganhou um grafite 07, aquele pacotinho de grafite 07. Mas ganhou um prêmio. Ele queria ganhar um prêmio, ganhou um prêmio. Então, assim, voltando aqui na academia, eu estava trabalhando na academia e estava vendendo bombom. Eu vendendo bombom, não, né? Eu fazia. Eu gosto de cozinhar, não é algo que eu sempre gostei de ser curioso na cozinha. Só que eu colocava meu irmão para vender. Porque, assim, cara, eu odiava vendas. Para eu conversar, nessa época, eu nunca queria imaginar, por exemplo, estar fazendo podcast, ou fazer lives igual eu faço hoje, ou fazer palestras igual eu faço. Cara, nunca, nunca, nunca. Eu era aquele cara tímido, sabe? Para você ter ideia, no meu último emprego da área de engenharia, meu chefe chamou minha atenção da seguinte forma: ele me chamou pelo meu nome, né? Meu nome é Vander, mas Uai. Ele falou: Vander, você trabalha muito bem, você faz os projetos muito bem, mas, cara, você não conversa com ninguém, você não interage com ninguém. Aí eu fiquei assim, cara, mas aí eu comecei a prestar atenção que eu não queria saber do papo deles mais. É por isso que eu não interagia. Quando a gente está dentro de um papo que a gente gosta do que falar, a gente acaba conversando. Igual esse papo que a gente está batendo. E aí eu comecei a juntar a grana junto desse bombom que meu irmão vendia na escola dele, da academia, para poder me organizar para pagar as minhas finanças. Só que as contas iam vindo, né? Iam vindo, iam vindo. Até que chegou no 6º mês, assim, na academia, e eu vi que não era o que eu queria. Eu não queria ser dono de academia também, eu não queria ser treinador. E, enfim, mais uma vez, estaca zero para definir o que eu ia gostar de fazer na vida, para definir um propósito real. E aí, cara, eu fui testando outras coisas, porque se eu não sei o que quero, eu tenho que ir em busca, descobrir. Eu viajei para a Itália, morei 3 meses na Itália e tentei trabalhar lá, né? Na época, o único bem que eu tinha era um carro, que eu tinha um Fiat Stilo,
que eu comprei aos meus 19 anos. E eu peguei esse carro, vendi ele pela metade do preço, converti em euro e levei para a Itália. Falei, agora eu vou tentar a vida aqui, né? Sonho europeu, sonho americano de crescer, porque ganhar em euro e dólar é melhor, né? Principalmente hoje em dia que o euro tá quase 8 conto. Ô, Jim, você tem uma história aí de filme, hein? Cara, Cara, dá um é filmezinho Leonardo legal, velho. DiCaprio, velho. O cara Moço, enganou Às vezes, às vezes eu fico assim, cara, eu não sei nem contar a história. Agora que você tá falando aí, tem até uma história pô, legalzinha pra tá doido contar. sua história aqui quando a gente for fazer os nuggets, tá, galera? Quando a gente for cortar isso aqui em pedaços, isso aqui o cara tem um material mais rico. A história do cara é fantástica. Foi E aí, legal, foi engraçado, legal. até para quem está ouvindo, para a gente fazer só uma pontuação, que é todos nós temos as nossas histórias, seja na escola, na infância, na adolescência, início da trajetória, e todas elas, muitas vezes, a gente desvaloriza, mas são histórias deliciosas. Com certeza. Você vê, o tempo está Todas, passando, eu nem estou nem vendo o tempo passar. todas a gente acaba se prendendo, né? Porque a gente começa a imaginar tudo que aconteceu, tudo que deu certo, tudo deu errado. Mas enfim, vendi meu estilo. Na época eu tinha comprado ele por 40 mil, vendi por 20 mil. E lembro que quando eu converti, deu uns 4 mil, 4.500 euros. Levei só com isso na bagagem. Fiquei um tempo na Itália, nada deu certo, cara. Não consegui trabalhar em nada, só gastando dinheiro. E quando eu voltei, já era. Não tinha carro, não tinha dinheiro, minha dívida continuava. Eu falei, pronto. Só que eu menti de empreendedor, né? Eu falei, se eu vou voltar para o Brasil, na Itália as roupas são muito baratas. Muito, 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 em comparação aqui. Então, assim, eu comprei muita roupa feminina. Vestidos desses chiques, que a gente paga 100, 200 reais aqui para as namoradas. Lá eu pagava 5 euros num vestido. 5, 10 euros no máximo. Então, assim, o último dinheiro que me sobrou, que, se não me engano, foi uns 300 euros, depois que não tinha mais nada, eu vou pegar esses 300 euros e vou comprar de roupa. Voltei com uma sacolada de roupa da Itália. Só roupa feminina, porque eu falei, tanta mulher que compra muito, né? E lembrando, eu odiava vender. Eu sempre odiei vender até determinado momento da minha vida. Cheguei aqui, cara, consegui vender tudo. Recuperei meu investimento, fiz uma graninha boa, e com essa graninha boa, falei, e agora? Não dá para eu voltar para a Itália para buscar roupa. Não tem jeito. Tem que buscar outro esquema. E aí, cara, a partir daí eu peguei essa grana, eu e meu irmão abrimos uma marca de boné, que chamava, na época, a música do Lucas Luco, que estava fazendo muito sucesso, não sei nem pode falar de artistas por aqui, mas qualquer coisa você coloca. Jim, você pode falar nome de artista e marca. Léo manda o boleto para os caras. Pode falar. Lucas Luco é um dos patrocinadores aqui. Fechou. Eu tava aquela música de Buenas, né, dele em alta. Eu tô de Buenas, pegando as multidões. Aí nós criamos a marca de boné de Buenas. Fizemos aí uns 60, 70 bonés com o dinheiro que eu tinha e colocando meu irmão para vender, como sempre, porque eu era o cara que era monetizado, meu irmão era mão de obra. Então a gente sempre fazia as coisas juntas. Hoje em dia tá mais ao contrário, ele tá mais monetizado que eu depois dos projetos dele. E aí vendemos um bocado, vendemos mais ou menos metade, ficou outra metade aqui, sem vender. Eu falei, cara, não tá indo e também não tô me encontrando nessa parte, não tô afim de ter uma marca de boné. E nisso, antes de eu começar como treinador comportamental, encontrar o propósito, isso tudo aqui foi coisa que eu fui tentando no período de uns 4 anos, tá, gente? 4 anos tentando, indo e voltando, minha dívida lá ainda, tá? Eu só paguei minha dívida mesmo tem uns 3 anos. Então, assim, que eu consegui fazer um acordo com o banco e pagar, quitar ela totalmente. Depois disso, a gente pegou o empréstimo e comprou carro para alugar para Uber, cara. As coragem. Caralho, velho, toda hora empreendimento. Empreendimento. Isso aí foi gente. Em que ano? Isso foi em 2017. Acho que foi 2017 que foi o momento que eu comecei a entrar na internet, que eu comecei a gostar, depois eu vou voltar um pouquinho nisso, de falar sobre comportamento humano, só que eu criei o Recriando Mentes. É igual você tem o Zenith Produtividade, só que você aparece lá, e eu não aparecia no Recriando Mentes. É só posts de motivação, de ajudar as pessoas a se desenvolverem, um hobby que eu estava levando, que eu ainda não pensava em monetizar, 2017, 2018 ali. E qual que Mas era aí, o gente, assunto?
era igual Fábrica de Mentes do Felipe Moura. Era motivação, desenvolvimento pessoal e tudo quanto que eu falava. Só que eu comecei a focar com meu irmão, né, nesse aluguel de carros. A gente pegou um empréstimo, compramos 4 carros e tivemos lucro, mas no montante, quando a gente decidiu vender os carros, o tanto problema que deu, não valeu a pena. E aí a gente parou um tempo de alugar carro, começou a comprar e vender carro. Conseguimos um canal muito top aqui em BH, onde vende carro a 5, 6 mil a menos da tabela. E a gente vendia 3 mil a menos da tabela e lucrava um valor bacana. Então, comecei a adquirir capital para, enfim, fazer o que eu talvez gostaria de fazer. Hoje em dia a gente não compra e vende carro, mas... E aí, chegou num ponto que eu falei assim, não, agora eu preciso realmente me encontrar. Eu estava batendo um papo com um amigo meu e durante tudo isso que eu fiz, a única coisa que eu estava estudando era sobre a mente humana. Todo livro que eu pegava para ler era sobre desenvolvimento pessoal. Toda palestra que eu ia, que eu definia aí, era sobre desenvolvimento pessoal. Quais foram Todo os curso que eu me primeiros livros que você leu? Ó, depois do Segredo, que foi o que me despertou, eu fui ler O Poder do Subconsciente, esqueci o autor agora. Joseph Murphy, se eu não me engano. Poder do Subconsciente. Depois fui ler Quem Pensa Enriquece. Fui ler Pai Rico, Pai Pobre. Fui ler Segredos da Mente Milionária. Nessa parte que eu li o Pai Rico, Pai Pobre, agora que eu lembrei, que foi logo após que eu parei com a marca de boné, foi um tempo que eu fiz marketing multinível. Fiz Rinodê aqui. Rinodê patrocina o podcast. Mais um entrevistado aí que caiu, que entrou nessa. Mas foi bom para você que o primeiro entrevistado aqui, o Luizão, ele falou que aprendeu muito. Foi. Assim, não teve retorno financeiro, mas aprendeu muito. Cara, eu tive retorno financeiro e aprendi. Isso foi logo antes do carro, só voltando um pouco na história, antes do carro e depois do boné, que eu fiz marketing multinível. Eu cheguei a ouro na empresa, estava ganhando ali 2.500, 3 mil, até minha rede quebrar completamente, eu não ter ânimo para fazer ela de novo, que realmente é bem desgastante. Mas me ajudou muito, muito, muito. Eu falo isso com a minha mãe, ela até me xinga. Rinodê me ajudou muito a desenvolver a minha oratória e a falar com pessoas. Porque eu fiz tanta apresentação para tanta pessoa que aí que começou a aflorar dentro de mim a vontade de palestrar. Sabe? Ali que eu percebi que eu falei assim, olha, isso daqui eu gosto de fazer. Eu gosto de subir no palco, eu gosto de mostrar para as pessoas um caminho. Não importa o caminho que seja, eu gosto de mostrar. Então, assim, foi bem positivo para mim e para quem estava comigo também, nenhuma das pessoas saíram no negativo. Então, não tem como você sair negativo numa empresa que tem produto, né? Se você não ganhar dinheiro, você fica com produto ali, mesmo que você use perfume pro resto da vida, mas você fica com produto. Mas me ajudou bastante nesse desenvolvimento. E depois do carro, retornando para depois do carro, foi quando eu estava conversando com um amigo meu e ele estava com um problema de relacionamento. E, cara, eu comecei a falar, a gente ficou um dia inteiro conversando. Um dia inteiro. A gente foi no shopping, a gente ficou o dia todo conversando. E eu falei tanta coisa para ele, que clareou tanta mente dele, que ele virou para mim e falou assim, cara, é isso daqui que você tem que fazer. Eu não sei se você ainda sabe, que você não está fazendo isso ainda, mas vai ensinar as pessoas sobre isso, sobre se desenvolver, sobre comportamento, sobre inteligência emocional. Porque eu ainda continuava estudando sobre isso. E aí eu comecei a aparecer dentro do Recriando Mentes. Comecei a aparecer, cresci o Recriando Mentes, chegou a 180 mil seguidores. Só que tinha alguma coisa que me incomodava. As pessoas conheciam o Recriando Mentes, não conheciam o Jim. E a gente tem essa questão do ego interno, muitas vezes, sabe? Eu sempre quis não me sobressair e ser o melhor. Não, eu só queria... O ser humano, ele precisa de reconhecimento. É uma necessidade interna do ser humano ser reconhecido por algo. Isso é de todo ser humano. O Recriando Mentes já estava grande já nessa época? Estava com 180 mil seguidores. Eu sei que chegou nesse ponto, de 180 mil, outro ponto de inflexão, vendo ou não vendo Recriando Mentes. Cara, eu recebi uma proposta de 20 mil reais nele. Aí na negociação e tal, acabou saindo por 18 mil. Vendi o Recriando Mentes. Estaca zero de novo. Na época eu estava com 3 mil seguidores no meu perfil pessoal. Hoje eu estou com quase 45 mil. E eu falei, cara, agora é isso. Vou criar a minha autoridade, vou passar a minha mensagem, a minha imagem, quem se conectar comigo vai fazer isso.
Só que aí já estava alinhado com o propósito. Qual que é meu propósito? É treinar pessoas, ajudar as pessoas a passarem pela vida de uma forma mais leve, sabe? Não é aquela procura pelo propósito em si, mas sim ser proposital em tudo que faz, sabe? Quando eu estava na academia, eu fui proposital. Quando eu estava vendendo carro, proposital. Com tudo que eu estava fazendo, eu fazia de propósito. Só que tudo que eu fazia não tinha um sentido real para mim. Quando eu comecei a treinar pessoas, aquilo ali ardeu meu coração. Eu falei, não, é isso daqui. E aí eu volto para, desde a minha infância até hoje, tudo que eu fiz na vida tinha ligado a treinamento de pessoas. Na escola, eu gostava de ser o mais inteligente porque eu gostava de ensinar. Eu aprendia para mim e ensinava para os outros. Na época que eu dancei hip hop, entrei num grupo de hip hop, dancei durante 4 anos, 4 ou 5 anos, e lá dentro eu me tornei o coreógrafo. Então eu gostava de ensinar. Na faculdade, mesma coisa da escola, gostava de ensinar. Então, dentro do marketing multinível, o meu patrocinador que estava acima de mim, ele nem apresentava plano. Eu me disponibilizava, porque eu gostava de apresentar, eu gostava de treinar as pessoas. Então, a gente começa a ver que os pontos todos se ligavam. Que toda a missão, as missões que eu passei, se ligavam para a parte de treinar. Dentro da academia, treinando pessoas. Tudo sempre treinando pessoas. Então, eu falei assim, é isso que eu amo, é isso que é bom para o mundo, é isso que eu posso ser monetizado e que hoje eu me considero bom, não sou excelente. Eu sempre acredito que a gente pode melhorar, mas eu sou bom no que eu faço. E aí a direção ficou mais simples. Aí dentro do digital as coisas começaram a crescer cada vez mais. Ô, Jim, Caramba! vai lá, Léo, manda a pergunta para ele aí que eu mando a próxima. Ô, Jim, essa jornada sua aí, né? Essa jornada do herói sua aí, acho que um monte de gente está nesse começo desse caminho aí, perdido, está fazendo a faculdade, não está feliz. E como é que é? Você falou que você encontrou seu propósito, mas como é que uma pessoa, por exemplo, ela está assim, eu estou vivendo meu propósito, não estou, como é que a pessoa, ela sabe que está vivendo, se ela sente isso, como é que você definiria isso? Cara, eu diria que sente. Primeira coisa é que parar com essa coisa de tenho que encontrar o meu propósito. Tá? O propósito ele é interno. O propósito é de Deus, a inteligência infinita, do universo. Tudo o resto das pessoas são propostas. O propósito vem disso. E a gente sente isso, sabe? Tudo caminha para isso. Como eu falei, tudo na minha vida caminhou para treinamento. Eu não sei que tipo de treinamento, mas caminhou para treinamento, para eu treinar pessoas. E você sente, sabe? É aquela coisa que quando você chega num ponto que qualquer proposta que vier por fora, você fala assim, cara, não está alinhado com o que eu quero fazer, eu estou tranquilo. Isso você vai fazer, caso precise, só por necessidade, por suprir uma necessidade para depois voltar ao seu ponto principal. Vamos supor, se eu quebrar hoje, eu posso arrumar um emprego, conseguir uma grana para retornar a fazer o que eu faço. Então, assim, a pessoa sente. Mas é isso que tem que prestar atenção, sabe? Não ficar no foco do vou procurar um propósito de vida, porque isso gera escassez na vida da pessoa e ela fica tão focada na falta de algo que ela fica desesperada. Não consigo achar, não consigo achar. Não. Seja proposital em tudo que você faz. Eu estou fazendo isso, estou sendo proposital em cima disso. Independente, até chegar um momento que eu acredito que acontece muito de forma natural. O propósito de todas as pessoas é servir, sabe? Nós seres humanos nascemos para servir, Jesus veio para servir. Então, quando a gente entende que é servir, fica mais simples, porque você começa a servir as pessoas de uma forma melhor, você começa a servir as pessoas independente do que você está fazendo. Só que vai chegar um momento que você vai sentir que realmente você está sendo tão útil para o mundo, que você está fazendo grana com algo que você ama e que você é bom, que você falou, pronto, estou no ponto crucial aqui. Aí você afunila o propósito, põe no ponto principal e depois você dispersa, porque esse propósito ele não é algo único, mas algo que amplifica, né? Aquela questão de multiplicar os talentos. Eu não sou dono da verdade, mas a minha verdade me trouxe a resultados X. Se eu puder passar essa verdade para ajudar pessoas que querem esse resultado X, eu vou passar essa mensagem para as pessoas, porque no final das contas, cara, eu descobri que tudo são crenças. Cada pessoa tem a sua crença sobre algo. Você, Léo, o Andrezão tem a sua crença. Cada um tem as suas crenças. As suas crenças levaram aos resultados que você tem, porque é um jogo de crenças, hábitos,
decisões e tudo quanto, E o uma que seriam linhagem crenças, que vai Jim? seguindo. As crenças. Crenças são verdades instaladas na sua mente, que são verdades relativas, que você precisa definir se são fortalecedoras ou se são limitantes. São pequenos fragmentos que você vivenciou durante toda a sua vida, principalmente na infância, que você ouviu, viu e sentiu, que foram criando dentro da sua mente uma estrutura de realidade. Assim, a sua realidade é diferente da minha, porque a minha realidade é moldada perante aquilo que eu acredito, de tudo que eu vivi. Hoje, depois de estudar sobre desenvolvimento pessoal, eu acredito muito na autorresponsabilidade. Mas vamos colocar aí, uma pessoa que nunca ouviu sobre desenvolvimento pessoal, ou se ouviu de forma errada, e cresceu num lar de pessoas vitimistas, de pessoas reclamonas, essa pessoa tendenciosamente, pela criação da realidade dela ali, das crenças instaladas nela, ela vai ser do mesmo jeito. Para você entender uma questão da crença, que eu acredito muito, as pessoas não são ruins pela sua essência. Se nós somos imagem e semelhança do Criador, não tem como a gente ser ruim. Mas as pessoas têm crenças ruins dentro dela. De exemplo, uma criança nasce num lar, isso é hipotético, tá? É bem historinha mesmo, num lar de assassinos, ladrões e estupradores. Essa é a família que ele nasceu. Ele cresce vendo a família, o pai, a mãe, todo mundo fazendo só isso. E quando ele vai para o mundo, ele pode até saber o que é certo ou errado, mas dentro da crença dele, que foi instalada lá da infância até ele chegar a determinado momento, foi que ser assassino, estuprador, ladrão, é normal, é válido, sabe? Então, tudo isso vai se passando. Às vezes, é para entender o porquê que as pessoas fazem o que fazem. Tem algo por trás. Por exemplo, uma pessoa que é muito estressada, que xinga muitas pessoas, cara, aquilo ali não é a essência dela. Tem algo por trás que aconteceu na vida dela que gerou aquelas crenças, que gerou aqueles hábitos, que gerou aquele comportamento, e ela tem os resultados frente a isso. Então, crenças, literalmente, é uma moldagem da sua realidade. Aquilo Programações, né? Programações. A gente é um computador, né, cara? Isso que você falou é interessante, né? Diz que, por exemplo, o ser humano, todos nós, que vamos supor aqui, né, quem está ouvindo, e nós nunca cometemos crimes. E dizem que se a gente estiver no meio de um crime, no primeiro momento é um pânico. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Sim. Mas que depois disso, se acontecer de novo, nós passamos a mudar essa percepção. Que louco Sim. que é isso, né? A percepção da realidade. Ontem a gente estava conversando, eu, meu irmão, minha namorada e minha mãe aqui, a gente estava na mesa conversando, e a gente falou, olha, se você criar o seu filho sem comer carne, ele não vai criar na realidade dele que carne é bom, porque ele nunca vai saber qual que é o gosto de carne. E pode ser que ele nem tenha interesse em comer carne. Então, aqui no mundo hoje, sendo tão carnívoro, eu não faria algo do tipo, porque eu sou apaixonado por carne, né, cara? Desculpa os veganos e vegetarianos que estão assistindo neste momento, mas eu sou apaixonado. Mas, assim, a realidade ela é criada principalmente na infância, né? Ali até os seus 7 anos, é como você pensar que nós nascemos como se fosse um CD virgem. Só que aquele CD virgem que pode regravar por cima, sabe? Então, até os 7 anos, as pessoas estão gravando coisas na gente, através do que elas falam, através do que a gente vê, principalmente do que a gente vê, da percepção do que as pessoas fazem, né? Porque o que elas fazem é maior do que o que elas falam. E mais ainda, que é maior ainda, aquilo que você sente. Uma pessoa tímida, por exemplo, sofreu algo emocionalmente que fez com que ela seja tímida. Uma pessoa procrastinadora, por exemplo, você que fala muito de produtividade, nós somos, por essência, procrastinadores, mas tem aqueles que são demais. E esse sofreu alguma coisa emocionalmente ou alguma vivência que fez eles serem daquela forma. Então tem que reprogramar, reprogramação mental, literalmente. Ô, Jim. Isso que você falou. Isso é tão interessante, Jim, porque o nome do podcast é Vida de Faixa Preta, que é uma analogia, né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, e eu sempre fui um cara muito explosivo, estourado. Inclusive, eu busquei arte marcial para brigar. Eu não entrei na arte marcial para me controlar.
Eu entrei ali no ensino médio, eu era encrenqueiro da escola, eu falei, eu vou entrar para brigar mesmo, e é isso aí. E aí, no meio do caminho, eu comecei a mudar as minhas crenças, porque a minha família era explosiva e eu era muito explosivo. Só que ali no meio do tatame, eu comecei a mudar, eu passei a ser mais disciplinado, eu tive um autocontrole muito melhor, porque você ia treinar, você apanhava, não tinha como, você ia explodir como? Você vai apanhar mais. Né? Se o cara já está te batendo, você calma, imagina você estressado. Então, Piorou. exatamente. Então, o que aconteceu? A minha crença ela foi reformulada através do aprendizado constante, dia após dia, dia após dia. Calma, 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 manter a tranquilidade. Vai pensando, pra você mudar a situação. E aí, de uma das coisas que eu queria perguntar para você agora é o seguinte: nós aqui, a gente é uma plataforma, né, uma empresa que a gente fala de habilidades do século XXI, que o profissional de hoje precisa. Cada ano que passa, o mercado de trabalho ele fica mais competitivo. Então, vai surgir novas especializações, novos pré-requisitos, novas, né, habilidades e etc. Mas há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a competição não era tão intensa quanto é hoje, certo? Sim. Então, hoje em dia, um bom currículo, com curso, pós-graduação, MBA, intercâmbio, tudo isso que agrega valor ao profissional, não é suficiente, certo? Não manda nada. Porque, e aí o que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou falando que as habilidades técnicas, elas não são importantes, porém o mercado hoje está buscando algo além. E aí nós falamos aí que foi uma trajetória, você falou toda a sua trajetória. Quais foram as habilidades que você desenvolveu nesse processo para você chegar até hoje? Ou seja, quais as habilidades que eu tenho hoje que eu fui desenvolvendo, que eu não aprendi na escola, eu não aprendi no trabalho, ninguém chegou e falou, você sabe fazer isso aqui como ninguém. Show. Você falou aí sobre ser estourado, eu também era muito estourado, cara, muito estressado. Tinha a mente acelerada demais, sempre tive que ser responsável desde cedo, então eu sempre fui muito estressado, assim por dizer. Mas você tocou num ponto importante, porque hoje em dia existem as hard skills e as soft skills. Né? Hard skills são as partes técnicas, faculdade, técnico, tudo quanto, aquilo que você aprende da escola são hard skills. Soft skills você não aprende na escola, você aprende vivenciando. Essas soft skills tem a inteligência emocional, tem a comunicação, tem a inteligência financeira, inteligência espiritual, são inteligências que você desenvolve. Eu, como um cara estressado, eu estressava por qualquer coisa, cara, qualquer coisa. Eu tive que desenvolver primeiramente de soft skill, inteligência emocional. E hoje eu acredito que inteligência emocional é a base para qualquer profissional, tá? Para qualquer profissional em qualquer área. Com inteligência emocional você lida melhor com dinheiro. Com inteligência emocional você não fica com problemas em relacionamento. Problemas tem, né? Mas você diminui os problemas porque você sabe lidar melhor com os problemas. Com inteligência emocional você cuida da sua saúde. Inteligência emocional hoje é muito mais procurado num profissional do que a pessoa tem uma graduação. Eu não tenho graduação, mas eu sou chamado por várias pessoas para ajudar a treinar pessoas, não tenho graduação. O meu conhecimento vem através de livros e cursos externos, principalmente hoje em dia com marketing digital, que a gente tem cursos através da internet, onde a gente aprende com pessoas que sabem mais do que a gente, que têm resultados maiores do que a gente. Então, assim, eu fui desenvolvendo essa inteligência emocional para, primeiro, lidar com as minhas próprias emoções, saber usar dessa energia, porque emoções são energias, e saber direcionar essas energias para o lugar certo. Segunda coisa que eu tive que desenvolver muito, que não ensinam nas escolas, e eu tive que aprender durante todo esse processo que eu contei para vocês, foi comunicação. Oratória, comunicação, tá? Tem curso de oratória e tal, não sei o quê, mas não fiz curso de oratória, tenho até que melhorar cada vez mais a minha fala, a minha oratória e o modo de falar, mas fui desenvolvendo, porque, como eu falei, eu era um cara que não conversava. Cara, para eu pegar meu celular, abrir uma live e ficar 1 hora falando, que hoje em dia a gente faz de forma natural, aquilo ali era sofrimento para mim, porque eu internamente eu falei assim, não vou saber falar, eu vou ficar muito naqueles ganchos travativos, né? Tipo, tipo, que a gente ainda tem. A gente tem essas travas ainda e vai melhorando a oratória cada vez mais. Então, são
Eu diria que hoje os profissionais eles precisam muito mais de soft skills do que de hard skills. Tanto que para fazer faculdade hoje, para ser sincero, cara, é só se seu sonho realmente precisar, tá? Que não tem jeito mesmo. Ser médico, não tem jeito de você ser médico sem ter uma faculdade. Faça faculdade. Ah, eu quero ser advogado. Não tem jeito de você ser advogado sem fazer faculdade. Faça faculdade. Fora isso, fora se não tiver alinhado com seus sonhos, se for só por conta de dinheiro, cara, vai desenvolver soft skills. Vai desenvolver formas de você trabalhar de uma outra maneira. Comunicação, persuasão, gatilhos mentais, PNL, que é importante você saber lidar com pessoas. Porque as empresas hoje, elas buscam muito mais uma pessoa bem equilibrada emocionalmente, que tem inteligência emocional, por exemplo, do que um cara que tem um currículo cheio de hard skills, cheio Você de... falou uma coisa incrível aí, hein, velho? E quando Sim. você falou de inteligência emocional, e você falou uma genialidade aí, certa vez eu fiz um conteúdo com uma menina do RH, uma psicóloga, e ela falava o seguinte, sabe o que ela me falou? Que os colaboradores, eles são demitidos mais por questões emocionais e comportamentais do que pela qualidade das habilidades dele. Talvez muitas vezes é um bom profissional, mas é um profissional descomprometido, que responde, que é agressivo, que não cumpre, né? Sim. E, Sensacional. assim, Pode ir lá. e hoje é mais importante isso, cara. Não adianta você ter um currículo lindo e maravilhoso se você não desenvolver isso que as empresas precisam. Porque com o avanço da tecnologia, as empresas estão tentando se tornar mais humanizadas, sabe? O atendimento, o estar presente ali dentro da empresa, está mudando até a forma de trabalhar dentro das empresas. As empresas dessa década passada e agora, por exemplo, elas estão colocando até mesa de jogos dentro das próprias empresas, porque inteligência emocional, quando você trabalha com o seu emocional tranquilo, as pessoas são mais produtivas. Cara, na minha época, quando eu trabalhei de CLT, não tinha disso. É você chegar, tá na frente do computador, faz o seu trabalhinho, almoça, volta, faz o seu trabalhinho, acabou. Aquilo não te motiva, aquilo não te emociona, aquilo não te dá reconhecimento. E quando a empresa ela dá essa oportunidade da pessoa distrair a mente, sabe? Ela consegue controlar melhor, gerenciar melhor as emoções dela ali. Então, durante todo esse processo, o que eu mais precisei desenvolver foi essas duas soft skills. Para mim, são muito importantes, não as mais importantes hoje dentro de qualquer mercado. E foi inteligência emocional e foi comunicação, principalmente a inteligência emocional. Show. Ô, Jim, e você tá aí, você falou lá do seu perfil, você vendeu o perfil e hoje você tem um perfil Jim Farnese, você Sim. produz muito conteúdo, né? Sempre está produzindo conteúdo aí no Instagram. Acho que TikTok também, certo? Instagram, TikTok, canal do YouTube, Spotify tem um podcast lá que são das minhas lives, mas é um podcast de lives minhas no Spotify. Tô no Clubhouse também, se alguém tiver no Clubhouse quiser bater um papo, a gente tá lá A gente vai batendo até papo. conversar disso aqui, sobre o Clubhouse. Mais uma questão aqui, internet. Hoje o seu negócio se desenvolve online, e como que é esse negócio online? Questão de ter o seu você tem infoprodutos, como que é ter um infoproduto, criar fontes de rendas alternativas online, criar esse negócio online, como que eu sou um profissional que estou ouvindo, um empreendedor que estou ouvindo, quero entrar de cabeça, como que é esse mundo online? E muitas vezes a gente até fala que é um mundo paralelo, né? O que é esse Sim. mundo paralelo? Show. Quando eu vim para esse mundo online, né, depois que contei essa história toda até chegar na parte dos carros, e eu percebi depois de vender o Recriando Mentes que o mundo hoje é muito mais online. Hoje 90% do meu operacional está online. Aqueles outros 10% vagabundo eram as palestras, mas a pandemia tirou um pouco disso, principalmente de início do ano passado. Então, assim, eu decidi trazer o meu conhecimento para dentro das redes sociais, para trazer o meu conhecimento tanto na parte gratuita quanto na criação de infoprodutos. Hoje eu tenho a comunidade Despertar, que é uma comunidade com todo o conhecimento que eu tenho de desenvolvimento pessoal, através de direcionamento, inteligência emocional, financeira e espiritual lá dentro, que é igual a Netflix mesmo, a pessoa paga mensalmente para poder fazer parte. Eu tenho Viva de Propósito, que é literalmente tudo que eu passei para achar e viver um propósito na minha vida. Eu ajudo as pessoas através disso.
Mas assim, lá mesmo, quando eu entrei na internet, eu comecei como afiliado. Só que eu não consegui vender nada. Na verdade, eu fiz uma venda como afiliado, foi R$12,79, para passar a vivência de como foi tudo. Eu fiz essa venda de R$12,79 depois de 8 meses trabalhando no meu perfil. Não, trabalhando no Recriando Mentes, no caso, que eu comecei a testar algumas coisas ali. Depois disso, eu fui falar, ser afiliado não está rolando. Eu me afiliei a mais 50 produtos e vendi só um, não está dando certo. Falta de estratégia, na verdade, né? A culpa é minha. Eu fui criar o meu primeiro produto, cara. Falei, vou fazer o meu primeiro produto. Achava que eu já estava pronto, que o processo estava no jeito. Criei o Geração 5 Estrelas. Ele eu gravei tudo, completo, lindo, maravilhoso. E na hora de vender, 0 vendas. Tentei 3 vezes vender, fazendo lançamentos. Na época eu nem sabia como fazer lançamentos, tá? Eu supunha como fazia, não sabia como fazer. E 0 vendas. Falei, pronto, esse trem é mais complicado do que eu achava. E aí eu comecei a continuar com os conteúdos gratuitos e me veio um insight de fazer um desafio. Eu fiz um desafio de 21 dias sobre gratidão, numa turma no WhatsApp. E no final me veio a ideia de criar um produto chamado 90 Dias para uma Vida. São 90 desafios para reformular todas as áreas da vida. Esses desafios são pontuais para 5 áreas principais: espiritual, saúde, afetivo, mentalidade e financeira. E, cara, eu sei que eu fiz as minhas primeiras vendas através desse grupo de WhatsApp, por conta desse desafio. Eu fiz os meus primeiros R$3.000 ali, vendendo como produtor. E detalhe, eu não tinha nada pronto do produto. Eu tinha, acho que 2 aulas só para poder colocar na Hotmart e ela aprovar, né? E não tinha nada pronto. Eu sei que eu passei a semana inteira gravando os desafios para poder colocar na plataforma. Foi a semana mais louca naquela época dos meus empreendimentos. Inclusive, Vendeu e hoje depois não tenho. entregou. Vendi, depois entreguei. Primeiro eu validei, né? Senão eu ia gastar meu tempo de novo. Tanto o 90 dias hoje eu não vendo ele mais porque eu coloquei ele dentro da comunidade Despertar. Quem quer fazer os desafios acaba fazendo dentro da comunidade. E aí eu comecei a ver oportunidades ali. Eu continuei vendendo 90 dias, eu fui criando outros produtos. Só que assim, como a minha autoridade há uns 2 anos atrás não era muito grande, hoje ainda não é tão grande, mas está um pouco maior. Assim, a gente vai crescendo de alguma forma. E eu estava fazendo pouca grana e eu precisava escalar. Eu precisava crescer financeiramente também. Então, eu fui aprender a ser coprodutor, cara. Eu estava aprendendo a fazer para mim, eu pegava pessoas e ia fazer para elas também. Eu passei 6 meses imerso em curso de marketing digital, tanto para a parte de lançamento quanto a parte de info. Enfim, fiquei 6 meses estudando só sobre isso. Deixei de lado completamente a parte de treinamento comportamental para estudar isso. E aí fui lançando pessoas. Fiz uma sociedade com o Roberto, Viver de Rendimentos. Hoje a gente tem um Jornada Viver de Rendimentos também, onde a gente faz lançamentos a cada 2 ou 3 meses e a gente já está na nossa 9ª turma. Vai para a 10ª turma agora em abril. Então, a gente fez esse produto junto. Lancei meu irmão, e ele estava aprendendo sobre trader, por exemplo, na área de opções binárias. E esse lançamento que eu fiz com ele, a gente faturou aí praticamente mais de R$100.000 de forma orgânica, né? Sem gastar um centavo com anúncio. Claro que teve toda a estratégia por trás de uma geração de autoridade com um network que ele fez, mais mérito dele do que meu, mas deu certo. E nisso eu fui procurando pessoas para lançar também, enquanto em paralelo eu estava fazendo os meus produtos. Aí lancei depois a comunidade Despertar, fiz a primeira série do Despertar, né, que até o André participou da 2ª temporada. Eu fiz essas 10 lives, era a única coisa que eu tinha para dentro do Despertar, e lancei. Falei, uma comunidade, era R$ 27,90 por mês, agora é R$ 33,60. E lancei lá dentro. E agora já tem mais de 250 vídeos, todos os meus e-books lá dentro. E-book é uma coisa que eu gosto muito de escrever, como eu gosto de ler, eu gosto de escrever. Essa questão até da inteligência emocional, teve um e-book meu que se chama Metas Ninja, que eu estava numa crise de ansiedade e eu escrevi 90 páginas em um único dia, formatei, deixei o e-book tinindo, mas ao final do dia, pelo menos, a crise tinha sumido e eu fui dormir tranquilo. Então, direcionamento de emocional. Você foi produzir, né? Você tirou o foco do problema para... Isso. Eu parei de preocupar com o que eu estava sentindo e fui produzir.
Assim, nessa trajetória tem mais de 14 e-books meus dentro da comunidade. Já escrevi mais de 14 e-books. Já foi baixado por várias pessoas aí. E hoje tenho os produtos rodando, principalmente, né, através de tráfego e tudo. É um empreendimento. Para você que está estudando ou que está ouvindo esse podcast, por exemplo, é um empreendimento que você vai criando, tá? É uma empresa, né? Você tem que saber fazer separação do que você ganha, do que a empresa ganha, para você ter um melhor controle financeiro, senão você quebra o caixa da empresa e aí lascou tudo. Você tem que trabalhar de forma inteligente, não é? Vou inserir dentro desse mundo paralelo e vou ficar multimilionário do dia para a noite sem fazer nada. Não, tem processos. Se fosse fácil, estava todo mundo multimilionário, mas não é. Tem pessoas que detêm de conhecimentos que levam elas mais longe. E é isso, cara. E hoje meus produtos estão rodando através perpétuo, através de anúncio, vendo alguns no Instagram, uso todas as minhas redes sociais também para vender de forma estratégica. Não adianta a gente querer só passar conteúdo, porque conteúdo por conteúdo, se a gente for ver, tem de tudo já na internet, né, cara? As pessoas precisam mais de um direcionamento. E é isso que eu penso e faço hoje para as pessoas, né? Dar um direcionamento melhor dentro da área de treinamento comportamental. É o que o Luiz falou no nosso episódio 1, ele até falou isso. Ele falou, você tem que entender o seguinte, a diferença do conteúdo pago, por exemplo, você quer pagar uma mentoria minha, do Léo, do Jim, quer comprar um produto meu, do Léo, do Jim, da nossa empresa N-Smart, qual que é a diferença? A diferença se chama estrutura, método, passo a passo. Você receber o método para falar, faz isso, depois isso, depois isso. Agora, foi igual eu falo com as pessoas. Eu quero fazer tudo sozinho. Dá certo? Claro que dá certo. Mas você tem que ter tempo, tem que ter energia e tem que ter paciência. Pode fazer sozinho. Exatamente. Nós poupamos seu tempo, seu dinheiro e sua energia. Vai lá, Léo, manda aquela. Lança a braba aí, Padinho. Não, Jim, você falou de uma coisa que poucas pessoas falaram aqui no podcast, a coisa que te levantou aí foi a questão da sua fé, né? Não sei se essa sua fé está ligada a uma religião, mas eu também vejo um movimento cada vez mais pessoas estão querendo sair fora da religião, assim, não querem. Como é que é essa sua relação, assim, essas pessoas que não acreditam em religião, mas eu mesmo tenho a minha fé, eu busco me envolver sempre com espiritualidade, eu também sinto essa relação quando eu fujo dessa espiritualidade, eu sinto que as coisas não vão bem. E quanto que isso foi importante para você e o que você diria para as pessoas que não estão desconectadas, como elas podem buscar essa espiritualidade sem se ligar à religião? Como é que é esse processo na sua vida? Cara, eu sempre tive uma relação muito boa com o que eu acredito, né, com Deus. Muitas vezes a gente se afasta e tal, mas ele nunca se afasta da gente. Isso é uma questão de identidade, sabe? Quando você busca a sua identidade, você não precisa preocupar com religião. Hoje, infelizmente, assim como sempre existiu desde o início da história, existem pessoas religiosas que querem implantar a verdade delas na nossa vida, que às vezes é contrária à nossa verdade. Aquela questão, tudo são crenças, gente. Essas pessoas não são ruins. Elas só têm as crenças dela, elas querem sim passar a crença dela à frente, assim como você também quer passar a sua crença. Se for pegar por religião, eu sou cristão, né? Eu acredito muito na linhagem de Jesus Cristo, eu acredito nele como a verdade, a vida e o caminho, mas principalmente pela questão de identidade. Isso é a minha verdade, tá? Para você que está ouvindo, eu não estou aqui para implementar a minha verdade em você, mas é a minha conexão. Quando eu passei a me conectar mais com o meu eu espiritual, com saber que eu sou uma centelha divina, sabe? Que existe algo que permeia o universo, que é muito além daquilo que a gente tem consciência, a gente nunca vai entender. E se a gente ficar tentando entender, a gente fica doido. Mas eu comecei a buscar esse relacionamento, principalmente interno comigo. Sabe? Eu tinha muito receio, por exemplo, de falar sobre Deus em rede social. Eu ficava assim, não vou misturar não, porque as pessoas vão achar que eu sou religioso e tal. E até alguns amigos meus, eles não gostam disso. Assim, não, a pessoa que fica misturando muito religião, tá vendo? É totalmente contrário. Deus não é religião. Mas elas falam assim, misturando religião com negócios, tá querendo forçar a barra para quem acredita em algo. Cara, não. Eu falo daquilo que eu me sinto bem, sabe? Eu me sinto bem falando de Deus porque eu sinto Deus. Tá tudo
Para mim, tudo é Deus, a espiritualidade de tudo é Deus, a energia, o ar que eu estou respirando, meu coração batendo, é tudo por Ele, sabe? Tudo teve um início, e nesse início, para eu existir agora, eu tenho que ser grato por existir esse início. E Ele era esse início. Então, eu voltei muito a falar sobre Deus, eu leio muito a Bíblia, para estudo, principalmente, para entender toda a história, porque eu entendo hoje que as pessoas elas usam de momentos da Bíblia para passar uma verdade que seja condizente àquilo que ela quer. Então, para eu poder não contestar, né? Porque eu não quero contestar a verdade de ninguém, mas para eu poder ter entendimento, eu preciso entender o que ali também está. Eu sou um questionador, sabe? Se uma pessoa chega e me fala sobre algo que eu não tenho conhecimento, tá, eu vou ouvir o que a pessoa tem para dizer, mas depois eu vou pesquisar sobre. Não só no Google, eu vou pesquisar com outras pessoas. E é engraçado porque eu fiz um formulário no Google e sobre religião. Tá? Fiz algumas perguntas sobre religião e sobre crenças. E disparei para os alunos da comunidade Despertar e para um monte de gente que eu conhecia de diversas religiões. E falei assim, cara, é só me dar sua opinião. Quero conhecer mais sobre aquilo que você acredita. E a única similaridade entre todos ali que responderam, mais de 200 respostas, é que aquela pessoa defende a sua verdade como a única verdade. Eu, se eu for defender a minha verdade aqui, é que eu acredito em Jesus e ele é o caminho, não um caminho só para chegar a Deus, sabe? Que eu acredito que seja, tá? Mas além do caminho para chegar a Deus, ele é o caminho para você ser o melhor ser humano que você pode ser. Jesus foi o melhor líder que existiu, Jesus foi o melhor treinador que existiu. Então, além do caminho para chegar a Deus, o caminho para o seu próprio desenvolvimento. Mas isso é a minha verdade, a minha crença. Eu me espelho nele para isso. Eu estudo a liderança de Jesus para que eu seja um bom líder. Eu estudo o que ele fala sobre finanças, que inclusive o Despertar saiu disso, porque Jesus falava sobre inteligência financeira, espiritual e emocional. Eram as 3 inteligências que ele falava. O Despertar saiu nisso, desse estudo que eu faço, que eu quero me tornar parecido com ele. É um propósito isso, sabe? Me tornar parecido com ele, com as minhas falhas, que eu sou totalmente falho, eu tenho meus problemas emocionais também, como qualquer pessoa, ninguém que está assistindo aí vai achando que eu sou super-herói, não, eu tenho meus dias de devaneios também, eu choro, eu rio, eu cago, eu sou um ser humano normal, gente, mas a diferença é essa, eu pegar essa minha espiritualidade e incrementar em tudo na minha vida, no meu relacionamento ele tem que ter propósito principal, sabe? Além de só ser um relacionamento a mais. Nos meus negócios, por isso que eu falei com você, eu já recebi propostas que talvez poderiam me dar mais dinheiro, talvez. Só que não arde no meu coração, não está no propósito, não desce na goela, sabe? Vamos dizer assim. Por quê? Eu busco muito isso. Eu entendo que a espiritualidade e aquela conexão que você tem com o seu eu maior, com a inteligência infinita, com Deus, com o universo, seja qual for o que a crença de cada pessoa tem, que, como eu disse, crenças são só verdades instaladas na sua própria realidade, eu passo isso de acordo com aquilo que eu quero viver. Eu quero ser igual a Jesus, não para operar milagres, mas para ser a melhor versão que eu possa ser, sabe? Para saber lidar com pessoas, para poder ajudar pessoas e tudo quanto. Então, é muito disso. Você falou uma palavra aí que eu ouvi primeira vez pouco tempo recente, foi Centelha Divina, até com um cara que chama Hélio Couto, não sei se você conhece ele. Sim, estudo muito dele também. Eu estudo também. E foi ele que me desmistificou essa questão de espiritualidade também, porque acho que muitas pessoas relacionam espiritualidade com religião. E aí começou a Sim, falar, todo ser tem a sua centelha divina dentro de ser. Só que muitas pessoas, por não meditarem, por não ter esse hábito de olharem para dentro, elas estão fazendo o que a massa está mandando fazer, né? Igual muita gente formando e já dando pressão no vestibular, mas só pelo impulsionamento. E foi aí que eu comecei a ver a importância de você ter esse momento de olhar para dentro e ver assim, isso está fazendo sentido para mim? Isso não, e não é nada místico, nada, é uma questão de você saber. Para mim, espiritualidade é isso, você olhar suas vontades internas, você se olhar para dentro e se enxergar suas vontades internas. Mudou muito essa concepção, tá? Porque eu relacionava muito a religião com espiritualidade, e aí foi que eu consegui tirar essa venda da cabeça. E é doideira, porque se você para pensar, pegando na ciência e religião juntas,
Vamos lá, na Bíblia diz, Deus disse haja luz. Na ciência diz, houve o Big Bang, que nada mais é uma explosão de luz. E vamos dizer assim, a nossa estrutura molecular são átomos. A gente faz parte de um universo que é feito de átomos. E a premissa máxima da energia, se a gente pegar na física quântica, está lá no vácuo, na não existência de nada. Ali parte a energia. Por isso que uma vez eu falei com algumas pessoas religiosas, que eu falei que Deus não existe. Eles falam, mas aí, como é que você acredita em Deus se Deus não existe? Eu falei, Deus não existe porque para existir ele precisava ser criado. Mas Deus não foi criado, Deus é. Sabe? Se ele é, ele só é, sabe? Só é. Ele é. Não tem como eu falar que ele existe porque ele foi criado. Então, a premissa máxima é existir um vácuo de energia que fez tudo e que aconteceu tudo. E nós somos partículas disso, minúsculas, sabe? É como um grão de areia numa extensão de mar. Nós somos centelhas, é como se fosse literalmente parte dessa energia. Por isso que nós somos co-criadores também. A gente tem a cocriação através dos nossos pensamentos, sentimentos e aquilo que a gente age. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, com as crenças que a gente tem, tomar cuidado com as nossas palavras. No livro de Provérbios, por exemplo, que é um livro de sabedoria escrito por Salomão, em princípios ali de Deus, por exemplo, para a vida das pessoas, se as pessoas seguissem 100%, por se dizer, só o livro de Provérbios, tá? Falando na questão bíblica, os princípios que estão ali, cara, as pessoas teriam uma vida muito mais leve, muito mais tranquilas. Só de seguir esses princípios, sabe? Os princípios da criação, os princípios de Deus, os princípios de relacionamento. E essa questão de sermos centelha divina é porque nós somos poeira cósmica no meio de um universo que a gente não sabe o tamanho, não sabe se existem outras vidas. Eu acredito que talvez tenha, não sei. Eu acho que o universo é muito grande para ter só a gente. Enfim, são devaneios, sabe? Mas eu tenho essa relação, esse relacionamento com Deus, o Deus que eu acredito, que me faz ter uma conexão muito boa com tudo, sabe? Do estar presente, de fazer as coisas realmente acontecerem. E também, né, Dinho, é bom as pessoas entenderem que que até o Napoleon Hill fala, todo mundo fala, que essa fé, essa crença inabalável e muitas vezes é acreditar em algo intangível, mas esse algo intangível é aquele que te dá uma força sobrenatural. E aí a gente entende que a força do acreditar muito em alguma coisa é o que muitas vezes vai te dar uma força. Então, se eu não tenho nada, se eu não acredito em nada maior ou alguma coisa que está me impulsionando, talvez por isso você está no lugar que você está. Então, não é acreditar em Deus, acreditar em religião XY, mas existe alguma crença que te move, alguma coisa que te faz, eu vou fazer isso aqui e ninguém me segura. Exato. Por exemplo, se a gente for pegar até mesmo, não tirando o mérito de Jesus, que para mim, cara, é o maior exemplo que existe, mas até em algumas operações de milagres dele, as pessoas se curavam pela fé que elas tinham. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, se pegar, tem uma fala dela que ela fala, se eu tocar só nas vestes dele, ela fala consigo mesmo, se eu tocar só nas vestes dele, eu tenho certeza que eu vou ser curado. Ela toca nas vestes, é curada, e Jesus fala, sai uma energia muito forte de mim. Então, assim, é a fé dela que curou, a fé de acreditar em algo a mais. Que a realidade, hoje em dia acontece o quê? Por que tem estudo científico e gente cura com placebo? A fé da pessoa. Porque ela começa a acreditar que eu vou melhorar. E aí, de repente, ela começa a se sentir melhor. E ela melhora. Vamos nem entrar no conceito de placebo, não, porque vai que as pessoas sabem o que é placebo aí, ou descobrem o que é placebo, elas param de acreditar que vão ser curadas. Deixa elas continuar acreditando. Exatamente. Que é melhor. Exatamente. Porra, foi uma conversa massa, hein? Bate-papo é bom, né, cara? Massa demais, velho. Olha, para a gente ir chegando aqui na reta final, eu já te perguntei, né, a respeito de redes sociais, onde você está. Vamos só fazer aqui um rápido bate-papo, porque quando a gente gravou esse conteúdo foi quando pipocou aí no mundo o Clubhouse. Não sei quando você está ouvindo, se ele vai estar forte, se ele vai estar fraco, como que ele vai estar. Mas basicamente, vamos lá. Dinho, eu até fiz uma live a respeito disso. O Clubhouse ele está mostrando uma questão de criação de conexão, geração de valor, coisas que a gente já faz,
o quanto que é importante hoje ter conexão, não ter, e aí o que você está vendo dessa rede social, o que você vê aí para o pessoal no futuro, e o que as pessoas podem tirar de aprendizado disso, né, desse tal de Clubhouse? A primeira coisa de conexão que a gente tem que entender é que network vale mais do que dinheiro. Isso é uma premissa, uma crença que você pode instalar dentro do seu coração aí, que as pessoas com que você se relaciona podem te ajudar a ter uma vida fantástica, uma vida de merda. Isso é base. O Clubhouse, como é uma sala de bate-papo, né, entre as pessoas falando em áudio, nada mais do que a gente já passa em conteúdo do que outras redes sociais. Só que agora veio com a novidade, né? Tudo que é novidade estoura muito rápido. As pessoas entraram lá para o Clubhouse, que até então, nesse momento que a gente está gravando, é só por convite. Quem não é convidado não consegue entrar e tem que ter iPhone nesse momento. Então, fez realmente uma exclusividade ali para pessoas. Só que assim, vamos lá, pontos que eu vi, tanto positivo quanto negativo, dentro da plataforma. Primeiro ponto positivo é a rede que você faz ali de network. Você se conecta com pessoas novas, você se conecta e faz negócios. Eu vejo pessoas fazendo negócio ali, fazendo de forma estratégica, por exemplo, e com certeza vai vender cada vez mais. Então, um ponto positivo é fazer novos negócios, é poder mostrar mais sobre o seu conteúdo, é poder debater, igual nós estamos fazendo aqui nesse podcast, lá dentro com outras pessoas. Ponto negativo. Algumas pessoas estão criando salas só como estrelismo, sabe? Ah, eu sou foda e já ouvi, eu tive uma sala que foi muito paia, que o cara falou assim, cara, se você quiser falar aqui dentro da minha sala, você vai ter que me seguir, senão eu não vou deixar você subir, não. É tipo assim, se achando melhor do que os outros, sabe? Eu acho isso ruim, não julgando, mas só exemplificando. Então, tem muitas pessoas lá, muito estrelismo de eu sou o melhor e acabam deixando outras pessoas participarem. Tanto que as salas que eu abro lá, cara, todo mundo que quer falar, eu dou abertura e vai continuar sendo assim, porque eu acho que eu não sou dono da verdade, eu quero ouvir também sobre as pessoas. É claro que a gente entra e as pessoas entram na sala para falar de si, isso é questão do ego mesmo, mas tem sempre a agregar. Ponto positivo também é a entrega de conteúdo. Teve 2 ou 3 salas que eu entrei, por exemplo, de marketing digital, cara, que tinha muito, mas muito conteúdo sendo entregue. Muito conteúdo mesmo. Você fica assim, cara, eu não posso nem sair aqui para fazer outra coisa, senão eu vou perder o que esse povo vai falar. Então, sendo entregue muito conteúdo. Então, assim, mas como toda rede social, né, vamos para o ponto mais negativo de todos, eu acho que daqui a pouco se populariza, vai virar bagunça e o hype vai passar. Então, ali, quem não tiver estratégia mesmo para crescer de forma estratégica e ganhar alguma coisa, vai ser só mais uma rede social para os caras que ficam gerando obesidade mental de aprende, não aplica nada. Não aplica nada. Então, não adianta. Mas é uma ferramenta sensacional. Quem puder entrar e estiver lá dentro, inclusive segue nós lá, né, André? Segue eu, segue o André. Não sei se o Léo tá lá também, mas segue também. Porque vale a pena criar essas conexões, criar conexões lá dentro para poder ampliar os seus negócios. Show de bola. Leozão, manda aquela derradeira aí. Acaba aí, acaba comigo. Nada que isso. Todos os participantes que vieram aqui, a gente percebe a trilha comum, né? Tudo começou quando eles decidiram mudar a mentalidade deles, buscaram livros, buscaram palestras, buscaram ajuda, igual você falou aí. Você começou. E queria que você desse uma dica aí para uma pessoa que está querendo mudar sua mentalidade, você indicasse aí 1, 2, 3 livros para a pessoa começar a mudar a mentalidade dela, para crescer, encontrar o propósito dela. 3 livros que você acha essenciais para transformar a mentalidade da pessoa. Show, cara. Assim, para quem está iniciando, eu sei que muita gente já deve ter falado Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, que inclusive são muito bons para quem estiver aí para iniciar a ler. Mas começa a mudança de crença interna mesmo, entendendo como funciona dentro do seu subconsciente, porque é lá que todo o jogo começa. Então, leia, por exemplo, O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. É sensacional, sabe? Como você entende essa questão do placebo que nós estávamos falando aqui, que nós temos a cura já toda dentro de nós. Eu percebo que nesse momento de pandemia, por exemplo, muitas pessoas ficaram mais doentes por causa do problema da questão mental mesmo do que pela doença em si. Eu acredito nisso, tá? É uma verdade minha. Mas leia O Poder do Subconsciente, que é muito bom. Depois leia Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, para quem quer iniciar a empreender e você entender como ser realmente eficaz dentro daquilo que você vai fazer,
porque você vai precisar, sabe? Entender sobre disciplina, entender sobre hábitos, entender sobre produtividade, seguir o zenith de produtividade para ser mais produtivo. E basicamente isso. E assim, mais do que livros, eu indico vocês buscarem mentores, sabe? Livros são bons, são baratos, mas não te dá direcionamento. Tá? Busque um mentor. Não estou falando aqui para que seja eu, para que seja o André, ou o Léo, ou qualquer. Busque alguém com quem você se identifica, para aquela pessoa te dar um direcionamento. Porque é muito mais fácil e prático quando você tem um mentor do seu lado. Eu tenho os meus mentores, eu converso com eles todos os meses, eu falo as minhas dificuldades. Eu tenho um grupo de network junto com o André também, que é o Mastermind, onde lá a gente passa as nossas dificuldades e um ajuda o outro. Então, busque mentores e busque estar em grupos de pessoas com objetivos parecidos com o de vocês. Show de bola. Sensacional. Excelente. Jim, Show. E onde que a gente encontra? Seu nome é fácil, né? @JimFarnese, só você. Me acha até no Google, se você quiser. Se jogar Jim Farnese no Google, só vai dar eu. Mas aí você tem lá no Instagram, Jim Farnese, YouTube, Jim Farnese, Spotify, Jimcast, no TikTok, Jim Farnese, Clubhouse, Jim Farnese. Todas as minhas redes sociais são Jim Farnese. Não tem outro. Então, é muito fácil você me achar. Cara, irmão, só agradecer. Foi mais de 1 hora aí de aula. Tipo, sensacional, irmão. De prenda se for capaz, até o cara da espiritualidade. É isso aí, cara. É isso aí. Não me orgulho dessa parte, mas é experiência. Faz parte da trajetória. Faz parte. É evolução. Inclusive, eu vou fazer um post a respeito disso aí. desse nosso crescimento. Então é isso, galera. Quem chegou até aqui, se inscreve no canal, assina o nosso podcast, acompanha o Guidinho aí, acompanha o Léo. Tamo junto. Jim, gratidão e até a próxima. Valeu. Gratidão, meu querido. Tchau, tchau. Valeu, prazer.